Você já teve muitas decepções, já sofreu demais por confiar em alguém que não pode seus problemas resolver. Mas existe um ombro amigo em Cristo Senhor, que Ele está presente, sente a sua dor e estende sempre a mão para ajudar. Frustrações que abalaram sua fé não te deixam mais em nada acreditar, mas existe um ser supremo e infalível. Nele nós podemos confiar. Incomparável, Ele é. Incomparável é o autor da nossa fé. Ele é perfeito, Rei da glória, e vai te ajudar, nada vai tirar o que Ele tem pra ti. Ele 3, 2, 1 e Ele provou seu amor dando a própria vida, e um alto preço pagou bem curado na cruz. A maior prova de amor que alguém pode mostrar. Esqueça tudo e vem descansar com Jesus. Ele provou seu amor dando a própria vida, e um alto preço pagou bem curado na cruz. A maior prova de amor que alguém pode mostrar. Esqueça tudo e vem descansar com Jesus. Quem comparar? Querido, eu gostaria de, como disse o pastor Valentim, compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava de manhã lá em cima no estúdio, na casinha, né? Lá na minha casinha, meditando um pouco na palavra de Deus. E cheguei a comentar com o Paulinho. Falei, puxa vida, Paulinho, se hoje fosse culto de missões, eu tinha uma palavra assim no gatilho, né? Que Deus tem me tocado. Aí ele falou, que pena, né? Aí e eu até falei para ele, parece que o negócio está fechado. Eu leio a Bíblia e não estou encontrando mais nada. Mas fui para casa, meditei mais um pouco na palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra temática. E eu quero ser bem breve, para que nós possamos alcançar o objetivo nosso nessa noite, que é sairmos daqui cheios da palavra de Deus. Amém? E Deus me deu uma palavra quando eu estava lendo o livro de Mateus, no capítulo 9, e os versículos 35 ao 38. Eu não sei se o Rafael vai colocar aqui. Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. 9:35. É isso.
Mateus 9:35. Tá certo? O senhor me assustou agora. Vamos lá de novo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aí você pode perguntar: mas pastor, você falou que não ia pregar uma mensagem por culto de missões? Mas não teve jeito, irmão. Não teve jeito. A coisa tornou caldo assim que teve que ficar aí mesmo. Leia comigo no capítulo 10 e o versículo 24. Capítulo 10 de Mateus, versículo 24. Diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Só até aí. E o tema que Deus colocou no meu coração é esse: basta ao discípulo ser igual ao mestre. E pode tirar, Rafael. E a palavra discípulo, ela traz uma ideia daquele que aprende, ou aquele que deseja aprender, que quer aprender. E o que se requer da pessoa que quer ser um discípulo é que ele esteja disposto a aprender. E essa frase de Jesus chamou muito a minha atenção, porque no texto que nós lemos em Mateus 9, Mateus está relatando a segunda ou talvez a terceira passagem de Jesus pela Galileia. Se eu não me engano, é a terceira vez que Jesus está passando pela Galileia, mas nessa ocasião findava-se o segundo ano do ministério de Jesus, e o segundo ano do ministério de Jesus é chamado o ano da popularidade. É o ano em que Jesus realizou muitos milagres. Foi o ano em que Jesus pregou o Sermão da Montanha. Foi um ano de grandes feitos que Jesus havia realizado na companhia dos seus discípulos, na companhia daqueles que o acompanhavam, daquela multidão que o seguia. O texto do capítulo 9, o final do capítulo 9, retrata justamente o final desse ano da popularidade. E Jesus está entrando então no ano da oposição, que era o último ano do seu ministério, o último ano de Jesus como homem na face da terra. E Jesus, sendo homem, mas sendo Deus, sabia que aproximava-se o ano da oposição e ele precisava se organizar. E a Bíblia diz no capítulo 10, se você está com a sua Bíblia aberta aí, logo em seguida, ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. E Jesus começa nesse instante, nesse exato momento, logo após ter falado para os seus discípulos para que rogassem ao Senhor da seara, para que enviasse ceifeiros para a sua seara. A Bíblia não conta, mas do capítulo 9 para o capítulo 10, há um intervalo onde Jesus se retira e ora muito. Jesus havia falado para os seus discípulos que orassem
que rogassem ao Senhor da seara, mas ele mesmo havia se retirado, porque ele precisava orar, porque ele ia tomar uma decisão muito grande. Até esse momento Jesus tinha muitos discípulos, até esse momento uma grande multidão seguia Jesus, mas uma grande multidão, é verdade, seguia Jesus por causa dos seus milagres, uma grande multidão seguia Jesus por causa dos seus feitos, porque ele colocava as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Jesus expulsava os demônios. Ora, Jesus já havia curado até a sogra de Pedro, quando estava em Cafarnaum. Jesus havia feito muitos milagres na presença de muitas pessoas, e uma multidão o seguia. Mas chega nesse momento que Jesus toma uma decisão e escolhe 12 daqueles tantos discípulos e entrega na mão desses homens poder para expulsar demônios, poder para curar as enfermidades. E nesse instante Jesus então começa a formar os apóstolos. Jesus chama para si 12 apóstolos, sem deixar a condição de ser discípulos. E quando Jesus no capítulo 10 chama os seus apóstolos e outorga-lhes o poder para que fossem constituídos aquilo que nós conhecemos por apóstolos, é como se Jesus entregasse na mão deles um pacote fechado. Olha aqui, eu vou te dar para vocês poder. E começou a chamar cada um dos seus discípulos pelo nome, começou a chamar Pedro, Tiago, João, e deu-lhes poder para que expulsassem os demônios, deu-lhes poder para que colocassem a mão sobre os enfermos e eles fossem curados. E no capítulo 10, Jesus vai, como eu disse, naquele pacote, Jesus vai colocando muitas coisas, acompanhado desse poder, uma série de responsabilidades, acompanhado desse poder, uma série de consequências, porque nós buscamos poder de Deus para as nossas vidas, isso é verdade, nós oramos, fazemos vigília, consagramos, jejuamos, porque nós queremos poder de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode recuar, ela deve buscar o poder de Deus. E eu acredito que você que está aqui nessa noite é um crente que busca o poder de Deus, amém? Quantos vieram aqui para buscar o poder de Deus sobre a sua vida? Não pode ser diferente. Todos nós queremos o poder de Deus. E isso não é vaidade, porque é uma coisa que está à disposição da igreja. Eu não vou buscar o poder de Deus porque isso é vaidade. Não é, querido. É Jesus quem está te dando o poder. Isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Mas como eu disse, vem acompanhado de uma série de responsabilidades, uma série de consequências. E no capítulo 10, Jesus vai falando para eles: olha, sai, vai pregando por todas as aldeias, vai anunciando que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E Jesus começa a moldar o caráter dos apóstolos, Jesus começa a moldar o caráter daqueles que seriam chamados homens de Deus. E no capítulo 10, há uma receita para aqueles que querem ser homens e mulheres de Deus. É só lermos o capítulo 10 de Mateus para entendermos o que Deus quer da minha e da sua vida. Você que quer ser um homem de Deus, você que deseja ser uma mulher de Deus, leia capítulo 10 de Mateus. E Jesus vai dizer para você: vai pregando, vai anunciando que é chegado o reino de Deus, vai curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Mas de graça você recebeu, de graça você dá. Mas infelizmente não é o que nós vemos nos últimos dias. Jesus ainda disse assim: não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
E Jesus vai esboçando uma receita para eles. Mas pastor, parece pesado. Mas para quem quer o poder de Deus, a graça do Senhor basta nas nossas vidas. E Jesus, no seu discurso, e eu acredito que esse discurso de Jesus para aqueles 12 apóstolos não foi um simples discurso, querido, como alguém que senta 12 pessoas e passa para eles uma instrução. Entenda o que eu quero dizer. Ele não simplesmente chama aqueles homens e blá 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 blá. Ao passo que Jesus ia falando com eles, o poder de Deus ia tomando conta da vida daqueles homens. Com o passar das palavras de Jesus, enquanto Jesus falava, o poder de Deus entrava na vida daqueles homens para eles serem quem eles foram, para eles terem sido chamados de apóstolos, para eles terem sofrido prisões, noites, para eles terem aguentado o que eles aguentaram. Não foram simplesmente palavras, mas era o poder de Deus invadindo as suas vidas. E o que eu e você precisamos entender, e o que eu e você e a igreja do Senhor precisa entender, é que quando a palavra de Deus está sendo pregada, não é simplesmente palavras de um pregador, mas quando você aceita no seu coração, é o poder de Deus transformando a sua vida. Quando eu aceito a palavra de Deus que está sendo pregada, é o poder de Deus que toma conta e transforma a minha vida. Isso é tão verdade que na sexta-feira eu estava em casa na hora do almoço, e o Rafael me ligou e dizendo: tio, o pastor Gesiel Gomes está pregando agora ao vivo lá em Camboriú. Eu corri lá, coloquei na internet e comecei a ouvir a palavra de Deus desse homem, um grande homem de Deus, pregando a palavra. Queridos, a palavra que ele trouxe, Gesiel Gomes dispensa comentários. Ele só leu um versículo e disse assim: surdos, ouvi. Ele pregou só sobre isso. Surdos, ouvi. Queridos, e ele pregou quase 2 horas em cima dessa palavra. E conforme foi chegando no final daquela mensagem, eu estava sozinho ali em casa. A Esther chegou depois. As lágrimas já tinham corrido pelo meu rosto. E se ele tivesse feito apelo, eu aceitava Jesus de novo. De tão forte que era a palavra de Deus. Atrás dele tinha talvez uns 200 pastores, não é, Rafael? Quando ele fez o apelo para a igreja, aqueles homens vieram e se ajoelharam. Porque os surdos, disse ele, estão dentro da casa do Senhor. Não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas nessa noite abra o seu ouvido. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. A partir de hoje, faça um concerto no seu coração e na sua vida. E diga assim: toda vez que alguém estiver pregando a palavra de Deus, eu recebo, porque ela vem de Deus, porque ela vem do céu, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Aleluia. E dentre essas muitas advertências de Jesus aos agora chamados apóstolos do reino do Messias, fica claro e evidente que a frase que nós acabamos de falar ecoa por mais de 2000 anos. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E quando Jesus fez todo aquele discurso para eles, se você ler o capítulo 10, eu não vou ler porque nós vamos tomar muito tempo, mas em um dos versículos Jesus fala assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Eles não estavam entendendo, queridos. Eles não tinham a dimensão do que estava por vir, das perseguições. Eles não tinham a dimensão do que estava para acontecer. Mas Jesus estava ministrando sobre a vida deles e dizendo para eles: vocês vão ser entregues aos governadores, vão ser levados à presença das autoridades, vocês vão ser perseguidos. Mas não se preocupe com o que você vai falar,
Não se preocupe, porque vos será ministrado na hora. E Jesus disse assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aleluia. Quantas vezes eu e você estamos em situações de embaraço, em situações que nós não temos escape. Quantas vezes eu e você nos encontramos em situações que não há resposta, em situações que não há uma atitude que você tome que possa pôr fim àquela agonia. Mas se você é um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, não se preocupe, porque vai ser ministrado na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Jesus foi ministrando a eles. Mas lá por final, na metade do capítulo 10, Jesus solta essa: não é o discípulo mais do que o seu mestre, e nem o servo mais do que o seu Senhor. E Jesus disse assim: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. O que Jesus estava dizendo é que eu e você podemos ser iguais a Ele. O que Jesus estava dizendo aos discípulos e nos diz nessa noite é que os discípulos, agora apóstolos, e eu e você hoje podemos ser iguais a Jesus, podemos fazer o que Jesus fez, podemos curar os enfermos, podemos ressuscitar os mortos, podemos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Podemos, basta ao discípulo ser igual ao mestre. Mas pastor, por que isso não está acontecendo nos últimos dias? Queridos, a palavra de Deus é clara. Não é o que nós temos visto nos últimos dias. Não é o que a igreja do Senhor Jesus no Brasil tem presenciado nos últimos dias. É triste dizer isso, mas a palavra de Deus é clara. Quando Paulo fala a Timóteo, seu discípulo, quando ele fala lá para Timóteo, no capítulo 3, da sua segunda carta a Timóteo, versículos 2 ao 5, ele fala assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Existe tudo isso? Existe. Que Paulo advertiu a Timóteo. E se nós fôssemos aqui catalogar cada um deles, explicar o que cada um desses adjetivos negativos que Paulo listou para Timóteo, nós iríamos encontrar semelhanças em muitas pessoas que nós conhecemos. Mas o foco da mensagem nessa noite não é esse. O foco da nossa mensagem não é dizer o que essas pessoas estão fazendo errado, mas é entender o que eu e você precisamos fazer. Basta para mim, basta para você, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E Jesus, quando chega nesse momento do texto que nós lemos, no capítulo 9, do versículo 35, Jesus, antes de outorgar aos seus discípulos e levar eles à condição de apóstolos, mostra para eles como é que se faz. Jesus não foi uma pessoa que simplesmente, como se diz por aí, era só de conversa, bom de garganta. Mas no versículo 35 do capítulo 9, diz assim, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E talvez você tenha perguntado, o que o discípulo deve fazer para ser igual ao mestre? O que eu, na condição de discípulo,
preciso entender para ser igual a Jesus. A questão se resume muito mais no fato do ser e não do ter. E eu e você precisamos entender que nós precisamos ser discípulos, ser iguais a Jesus, e não ter as coisas. Mas nos últimos dias, a preocupação da humanidade é em ter as coisas. Mas para ser igual a Jesus, tem que fazer o que Jesus fez. E a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus tinha a disposição de andar e percorrer todas as cidades e aldeias. E eu pergunto, ainda hoje, existem homens e mulheres que têm coragem de sair aos valados. Existem muitos homens e mulheres que se dispõem na presença do Senhor para alcançar povos inalcançáveis. Mas são poucos os que têm o desejo de ser igual a Jesus. São poucos que têm o desejo de dizer que basta na sua vida ser igual a Jesus, de percorrer todas as cidades e aldeias, de percorrer todos os lugares. Nós estamos aqui nessa noite, sentados na igreja, acomodados, e muitas outras igrejas, muitas pessoas estão sentadas, estão acomodadas, estão bem alojadas. Mas será que somos discípulos de Jesus? A advertência de Jesus para nós hoje é: basta ao discípulo ser igual ao mestre. Mas será que eu quero ser igual ao mestre? Será que eu sou disposto a percorrer? Por que que os milagres não têm acontecido mais? Por que que nós não temos visto com frequência os enfermos serem curados? Por que não temos visto com frequência as pessoas serem libertas? Algo que no tempo de Jesus era comum. Por onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Por onde Jesus passava, as pessoas eram libertas. Por onde Jesus passava, morto ressuscitava. Mas sabe por que isso acontecia, querido? Porque Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Nós, muitas vezes, ficamos parados, esperando que as coisas aconteçam. Não queremos nos mover, sair do nosso lugar, sair do nosso conforto. Mas se queremos ser igual a Jesus, se queremos ter o poder de Jesus na nossa vida, temos que ser igual a Ele. Temos que ser iguais a Ele. Será que estamos dispostos a percorrer todas as cidades e aldeias? Será que estamos dispostos a percorrer todos os lugares? A palavra de Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É a pergunta de Deus para Isaías. E Paulo diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu gostaria que você olhasse para o seu pé. Você vê formosura nele? No seu pé? Vê? Você acha pé bonito? Acha pé bonito? Não acha? Mas a Bíblia fala: quão formosos são os pés
daqueles que anunciam coisas novas. Quer dizer que a formosura no seu andar. Se nessa noite você tomar a posição de discípulo diante de Jesus, a formosura no seu andar. Porque Jesus, queridos, por onde ele andava, as coisas eram mudadas. Por onde Jesus passava, as coisas se transformavam. Será que onde eu estou andando, será que onde eu estou passando, eu estou deixando transformação? Será que há formosura no meu andar, no meu caminhar? Será que por onde você anda há formosura? As coisas são transformadas? É uma reflexão que eu e você precisamos fazer. Basta para mim, basta para você ser igual a Jesus. Mas para isso nós devemos buscar, devemos estar dispostos a fazer como Jesus. Jesus percorria todas as cidades, Jesus percorria todas as aldeias. Jesus não olhava se tinha muita gente, Jesus não olhava a condição social, Jesus não olhava se era rico ou pobre, Jesus não olhava a cor da pele, Jesus não olhava o sexo, Jesus olhava para as almas que estavam perecendo. E é assim que eu e você devemos olhar quando vemos as pessoas caminhando rumo ao inferno sem a salvação. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. E a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Por onde Jesus passava, ele ensinava. Será que eu e você temos essa disposição de ensinar? Será que eu e você temos disposição de querer ser igual a Jesus para ensinar? Mas pastor, como é que eu vou ensinar se eu não sei nem para mim? Então vai buscar, vai aprender, vai na escola dominical, vem no curso de teologia, vem no culto de oração, ouça a palavra de Deus. Ensinar não é difícil, querido. Mas eu vou ensinar o quê? Ensinar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta e em breve voltará para buscar a sua igreja, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. É tão difícil de dizer essas coisas? Não é difícil. Diga comigo assim, ó, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará para me buscar. Será que nós cremos nisso? Cremos nessa verdade? Será que eu creio que Jesus Cristo realmente cura? Será que eu creio que Jesus realmente tem poder para curar? Será que eu creio que eu posso colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Quero dizer para você que isso não é uma prerrogativa só dos apóstolos. Jesus estava formando a sua igreja naquele momento. Jesus estava outorgando para a igreja o seu poder. Era o começo daquilo que nós conhecemos por igreja hoje. Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Essa palavra pregar é diferente de ensinar, querido. Ensinar aqui no grego significa didasco, que é instruir, fazer, discurso, compartilhar, que é o que nós falamos, que o pastor Valentim falou. Você vai compartilhar um testemunho, quando você vai compartilhar uma verdade, quando você vai ensinar, é a palavra do grego didascos. Mas quando você vai pregar, a palavra é kerusso, e é falar a uma assembleia, proclamar. Enquanto a palavra didasco é encontrada umas 168 vezes na Bíblia, dividida mais ou menos entre o Velho e o Novo Testamento, 85 para cada lado mais ou menos. A palavra kerusso, que significa pregar, no Velho Testamento é usada 5 vezes, mas no Novo Testamento ela é usada por mais de 130 vezes. A ênfase de pregar a palavra de Deus, porque a pregação tem como propósito chamar a atenção dos homens para a verdade. Quando a palavra de Deus é pregada, é chamada a atenção para que os homens conheçam a verdade.
enquanto ensinar e explicar essa verdade que é pregada. Há muitos pregadores nos últimos tempos, mas poucos discípulos pregadores. Muitos pregadores que pregam tantas coisas. E na mensagem do pastor Gesiel Gomes, ele virou para aqueles pastores que ainda iriam pregar e disse assim para eles: tenham a ousadia de dar uma reformulada no seu esboço e pedir para Deus que lhes dê graça para pregar sobre missões. Porque ele disse para o pastor Cisino que ele não vê ninguém pregando sobre missões, um congresso de missões, e ninguém prega sobre missões. Porque as pessoas querem o poder, as pessoas buscam o poder, mas como eu disse, esse poder é um pacote fechado. Esse poder é para ser usado, esse poder é para ser usado na minha e na sua vida como discípulo, não para ser mais que Jesus. Há muitos pregadores hoje que não são mais usados, mas usam a palavra de Deus, querem usar, manipular, manejar a palavra de uma forma que faça com que as pessoas fiquem refém deles. Mas querido, a palavra de Deus diz que você tem a unção do santo sobre a sua vida e você sabe tudo. E nós devemos pedir discernimento ao Senhor, para que o Espírito Santo nos revele, para que possamos rejeitar a doutrina de Balaão, como está sendo ensinado na escola bíblica dominical nesses dias, sobre as igrejas do Apocalipse. Rejeitar a doutrina de Balaão na igreja, rejeitar o espírito de Jezabel, que quer destruir a igreja. Isso só é feito quando há discernimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui para buscar o poder de Deus para poder usar. Nesses últimos dias, nós devemos buscar discernimento para pregar a palavra de Deus, para combater as heresias, para combater aquilo que está sendo difundido e querendo entrar dentro da igreja. Nós precisamos rejeitar, em nome de Jesus. E por último, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus percorria cidades, mas ele não percorria cidades para fazer turismo. Jesus não andava e não passou pela Galileia, onde fez a maioria dos seus milagres e dos seus feitos, na região da Galileia. Não passou tantas vezes naquele lugar para fazer turismo, porque ali existia o mar da Galileia. Jesus não ia para a praia para descansar, Jesus ia para fazer toda a vontade de Deus. Jesus estava na terra para curar os enfermos, e esse era o maior desejo de Jesus enquanto esteve aqui na terra como homem. Porque a Bíblia diz que ele olhou para a multidão e compadeceu-se dela. Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão dentro de si. E eu pergunto, onde estão os discípulos de Jesus nos últimos dias da igreja na face da terra? Eu pergunto, onde estão esses discípulos que têm compaixão pelas almas dentro de si? Onde estão os discípulos que querem curar os enfermos? Aonde estão os discípulos que têm o prazer de pregar e anunciar o evangelho do reino? Que evangelho que tem sido pregado nesses últimos dias? Um evangelho que só fala de prosperidade, um evangelho que só fala de carro novo, de casa nova. Isso não é pecado, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas que nós precisamos vão ser acrescentados na nossa vida. Mas nós queremos acrescentar na nossa vida, e quando estivermos bastante abastados, vamos buscar o reino de Deus. Estamos invertendo a sua palavra. Querido, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Eu preciso ser igual a Jesus. Você precisa ser igual a Jesus. Não precisa ser mais que Ele, e não precisa ser menos. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: querido, querida, basta ser igual a mim.
Jesus, mas eu tenho que percorrer todas as cidades e aldeias. Se Jesus quiser isso de você, você vai. Se Jesus estiver te chamando para ensinar, você vai ensinar. Se Jesus estiver te chamando para pregar, você vai pregar. Se Ele estiver te chamando para que você coloque as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados, você vai curar. Porque Jesus está te chamando. E no finalzinho daquele discurso, Jesus ainda fala para os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem muita coisa para fazer, tem muita alma para ganhar, tem muitas nações para conquistar, tem muita gente perecendo no inferno, tem gente morrendo sem conhecer a Jesus, mas tem pouca gente para trabalhar. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Nesses últimos dias existem muitas pessoas que estão inchando as igrejas, mas poucos querem ser discípulos de Jesus. Poucos querem fazer a vontade do Senhor. Mas eu e você, nós estamos aqui nessa noite para fazer um concerto com o Senhor e dizer: Pai, eu quero ser igual a Jesus, basta na minha vida ser igual ao Mestre. E Ele fala para os seus discípulos: rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara. Jesus disse para eles: orem, orem para que Deus mande ceifeiros para a sua seara. Será que eu e você temos orado? Nós talvez não podemos ir, talvez eu e você não possamos ir para a África, talvez não possamos ir para Roraima, talvez não possamos ir para Ipanema, mas será que temos orado para que Deus envie alguém? Porque Jesus disse para eles: orem, roguem, supliquem ao Senhor da seara. Essa é uma função da igreja, essa é uma função minha, essa é uma função sua. Orar para que Deus envie ceifeiros à sua seara. Se coloque de pé, querido. Os verdadeiros discípulos de Jesus ainda são aqueles que oram, têm compaixão das almas que estão perecendo, pregam o evangelho do reino, ensinam a verdade que liberta e não tem medo de obedecer a voz. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos nos levantado nos últimos dias aqui na nossa igreja uma proposta missionária muito grande. Talvez tenhamos sofrido algumas coisas na nossa igreja, porque ao invés de nos preocuparmos em construir um grande templo, uma grande catedral, que é o que está na moda, estamos enviando missionários. Talvez o pastor Gessé tenha sangrado no seu coração, porque tantas igrejas estão sendo construídas, mas o coração dele arde um fervor missionário, por almas que estão clamando por Jesus na Venezuela, um país que é vizinho nosso, onde não tem 5% da população cristã. E o pastor Gildemar lá em Roraima, toda vez que fala com o pastor José, fala: pastor, onde está o casal que nós vamos mandar para São Félix? Uma cidade com 600 mil habitantes, que clama pela verdade. Uma cidade que clama por conhecer a Jesus. Um país submerso na idolatria e na feitiçaria, como é a Venezuela.
Temos orado para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Cai sobre nós a responsabilidade, porque estamos instalados lá em Roraima, Assembleia de Deus Betânia, restaurando vidas. Abrimos o nosso coração para ser uma igreja missionária. Abra o seu coração para a obra de Deus. Seja um discípulo de Jesus. Pastor, mas eu tenho anseio de ser um grande músico. Seja discípulo. Quero ser um grande pregador. Seja discípulo. Eu quero ser, como o Adriano está estudando, um grande engenheiro. Mas seja discípulo. Nunca abandonemos na nossa vida a posição de discípulo. Basta o discípulo ser igual ao mestre. E sobre mim e sobre você pesa essa responsabilidade nessa noite de tomarmos uma decisão. No final do culto tem um convite, uma atitude que você pode tomar. Você nunca parou para pensar por que é que você não consegue trazer ninguém para a igreja? Nenhum amigo seu. Quantas pessoas conhecemos que estão perecendo, mas nós não estamos fazendo nada. Querido, eu confesso para você, eu queria pregar outra coisa hoje. Tentei por 3 vezes, mas o Senhor não me deixou. O Senhor não me deixou, porque Ele nos ama e quer que sejamos uma igreja de discípulos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, aspirando a ser discípulos. Não queremos nada mais, ó Deus, na nossa vida do que sermos discípulos, do que sermos iguais a Ti, Jesus. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, a abrir o nosso coração para que possamos entender a Tua palavra. Oh, recanda lama suriando elemanaias. Pai, eu poderia pregar aqui outra palavra nessa noite. Eu poderia pregar tantas coisas nessa noite, ó Deus, mas nós não estamos aqui, ó Deus, na nossa igreja, para massagearmos o nosso ego, para nos enganarmos a nós mesmos, ó Deus, mas para ouvir a Tua voz, para ouvir a voz do Teu Espírito falando conosco, ó Deus, ó Deus, ó Espírito Santo, passa sobre as nossas vidas nessa noite, aleluias. Oh Deus, que possamos, ó Pai, alcançar a posição tão gloriosa de discípulo nessa noite. Que possamos, ó Pai, orar a Ti para que envie ceifeiros à Tua seara. Oh, rianda lamassurianda elemanaias. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos, querido. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Existe um Rei, Senhor, que flui do Teu grande amor.
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Nesse lugar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu estás aqui nessa noite, ó Deus, para transformar. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que passa, Senhor, por onde o rio passar. Passa, Senhor, aqui. Tudo vai transformar. Deixa Ele te transformar, pois leva a vida do próprio. Esse rio nesse lugar. Eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Senhor, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queria que você colocasse a mão no seu coração mais uma vez e dissesse: Senhor, eu quero ser o teu discípulo. Mas para que você alcance essa posição nessa noite, você tem que sentir as águas do Senhor passando sobre a sua vida. Águas são a palavra de Deus. Você deve sentir a palavra de Deus sendo ministrada sobre a sua vida, para que você alcance essa posição.
para que você alcance esse patamar nessa noite e sair daqui nessa noite dizendo: eu sou um discípulo de Jesus. Parece que é pouca coisa, que a palavra é tão pequena, mas o discípulo de Jesus, ele ora e os enfermos são curados. O discípulo de Jesus, ele coloca a mão sobre os demônios e eles saem. Oh, eu gostaria que você orasse e dissesse: Pai, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser o teu discípulo. Busque isso nessa noite, aleluia. Oh, Pai, queremos ser teu discípulo. Queremos, Senhor, a tua glória. Oh, derrama sobre nós. Derrama, Senhor. Derrama cura sobre nossos corações. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Faz assim comigo. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa fonte, aleluia. Oreanda, lemanabachurianda, lemanamassurianda, lemanaias. Tu és, Senhor, a nossa fonte, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gostaria de saber se nessa noite há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda não é um discípulo de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, erga sua mão. Todos os que são salvos, levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: parabéns. Cumprimente ele, parabéns. E diga assim: você sai daqui nessa noite graduado como discípulo de Jesus. Você recebeu a mais alta graduação que alguém pode alcançar no reino de Deus, aleluia, que é estar aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que eu e você podemos alcançar, aleluia, é aos pés de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.